Olá pessoal, tudo bem? Continuando essa história aqui, o Brahmana lá está falando para lá do Maharaj, falando por que ele está deitado lá e qual é a real da vida materialista, né? Ele está falando assim: aqueles que são considerados materialmente poderosos e ricos vivem cheios de ansiedades por causa das leis governamentais, de ladrões e assaltantes, dos inimigos, dos membros familiares, dos animais, dos pássaros e das pessoas que buscam caridade, do inevitável fator tempo, inclusive por causa deles mesmos. Assim, eles invariavelmente estão com medo. Porque ele tem muita riqueza materialmente, ele tem medo até dele mesmo. Sentido descontrolado, ele sabe que ele pode fazer qualquer bobagem a qualquer hora. Aí ele fala assim: a abelha e o píton são dois excelentes mestres espirituais que nos dão instruções exemplares acerca de como alguém pode satisfazer-se coletando apenas um pouco e como pode permanecer no mesmo lugar, prescindindo de mudanças. Porque a abelha, ele colhe um pouquinho de cada lugar, né? E o píton fica deitado lá e ele, né? Com a abelha aprendi a ser indiferente ao cúmulo de dinheiro, pois embora o dinheiro seja tão gostoso como o mel, qualquer pessoa pode matar alguém que possua e depois pegar o dinheiro. Dinheiro, embora todo mundo queira, mas qualquer hora alguém pode matar você por causa do dinheiro, né? Não me esforço para obter nada, ao contrário, estou satisfeito com qualquer que seja, qualquer que consiga espontaneamente. Se não obtenho nada, permaneço paciente e inabalável, como o Piton, e fico aqui deitado por muitos dias. Então, falando que ele está lá com o Piton, e o que vem, tá bom. Se não vier, tá tudo bom, do mesmo jeito, ele fica lá. Às vezes como um pouquinho, pouquíssima quantidade. Outras vezes, uma grande quantidade. Às vezes o alimento é muito saboroso e outras vezes está estragado. Às vezes, apraçado o alimento é oferecido com muito a respeito e outras vezes o alimento é dado com negligência. Às vezes, como durante o dia, às vezes à noite. Dessa forma, como que for facilmente disponível. Ele não... Ele pode se preocupar com a alimentação, assim. Se vier, vem, se não vier, eu jejuo. Para cobrir meu corpo, uso aquilo que estiver disponível, seja linho, seda, algodão, casca de árvores ou pele de veado, de acordo com o meu destino, e fico completamente satisfeito e inabalável. Ele está falando que às vezes ele está tudo certo, às vezes está ótimo, às vezes está terrível, né? Às vezes deito-me na superfície da terra, e às vezes em folhas, grama ou pedra, e às vezes num monte de cinza, e outras vezes, pelo desejo de outrem, num palácio, onde me é oferecido uma excelente cama com travesseiros. Às vezes vai num lugar que recebe ele como rei, às vezes ninguém esquece dele, está no meio do mato lá, dorme nas pedras lá. Ó meu Senhor, às vezes banho-me muito bem, unto todo o meu corpo com polpa de sândalo e uma guirlanda de flores, e visto com trajes, ornamentos finíssimos. Então monto no dorso de um elefante, ou numa quadriga, num cavalo, e viajo como se fosse um rei. Às vezes, todavia, viajo despido, como uma pessoa perseguida por fantasmas. Às vezes ele é recebido como rei, às vezes ninguém liga para ele, anda nu como um fantasma, como uma pessoa perseguida por fantasma. Né? Aí ele continua falando, as pessoas eruditas, a invenção mental em que alguém discrimina entre bondade e maldade deve ser aceita como uma unidade. Então deve ser investida na mente, a qual por sua vez deve ser investida no falso ego. O falso ego deve ser investido na totalidade da energia material. Este é o processo para se combater a falsa discriminação. A pessoa está falando que é a absorção dos elementos, né, originais, né? Absorver a mente no ego, o ego na totalidade da energia material. Né? A pessoa erudita e introspectiva deve perceber a existência material, que a existência material é ilusória. Isso se faz possível através da autorrealização.
A pessoa autorrealizada que realmente viu a verdade deve afastar-se de todas as atividades materiais, situando-se em autorrealização. Quem viu a verdade, quem entendeu que é uma alma espiritual, deve afastar dessa ilusão material, né? Prahlada Maharaj, de certo és uma alma autorrealizada e um devoto do Senhor Supremo. Não me importas com a opinião pública ou com as pretensas escrituras. Foi por essa razão que não hesitei em descrever-te a história de minha autorrealização. Prahlada Maharaj é um devoto e sabe que você é uma pessoa muito avançada, então não tem nenhum problema em explicar isso para você. Narada Muni continuou. Após ouvir essas instruções transmitidas pelo santo, Prahlada Maharaj, o rei dos demônios, compreendeu os deveres ocupacionais da pessoa perfeita Paramahamsa. Assim, tendo prestado ao santo a devida adoração, recebeu permissão dele e então partiu para o seu próprio lar. Então, Prahlada Maharaj, ele estava procurando indagar como é que vivem as pessoas santas. Então, ele contou com esse sábio aí, foram coisas incríveis. Prahlada Maharaj ficou satisfeito, né? E Prahlada Maharaj está voltando aí para o seu próprio lar, né? E falar em lar, o capítulo 14 ele vai falar sobre a vida familiar ideal. Ele descreve, né, como é que o chefe de família desempenha de acordo com o tempo, lugar e executor. Então, assim, vai explicar agora como é que a vida familiar deve ser feita, né? Porque Narada Muni está destruindo todas. O Maharaj Yudhishthira está querendo saber sobre todas as ordens sociais e espirituais, né? As ordens espirituais é o estudante celibatário, que é o Brahmachari, depois a vida de chefe de família, chamada Grihastha, depois tem a vida de retirada da vida familiar, que é o Vanaprastha, e depois tem a vida de renúncia total, que é o Sannyasi. E tem as divisões sociais, que os brahmanas, a classe intelectual, espiritualista, né, sacerdotal, os kshatriyas, a classe administrativa, militar, né? Depois tem a classe, os Vaishyas, que é a classe mercantil, e por fim tem os Shudras, a classe operária. Então, Narada Muni está escrevendo todas as ordens, escreveu as primeiras ordens espirituais, né? Brahmacharis, Grihasthas, Brahmachari, Vanaprastha, Sannyasi, agora está falando sobre a vida familiar ideal. Interessante, né? Então, Maharaj Yudhishthira perguntou a Narada Muni: ó meu senhor, ó grande sábio, por favor, explica-nos como é que nós, que permanecemos no lar e não conhecemos a meta da vida, também podemos facilmente alcançar a liberação de acordo com as instruções contidas nos Vedas. Então Maharaj Yudhishthira está se colocando na posição de um chefe de família comum, né? Quer saber como é que nós que estamos envolvidos com a vida familiar, com o mundão mesmo, como é que a gente pode alcançar a liberação desse mundo, né? Aí Narada Muni respondeu: meu querido rei, todo aquele que permanece no lar como pai de família tem que trabalhar para subsistir, e ao invés de tentar desfrutar dos resultados do seu trabalho, deve oferecer esses resultados a Krishna, a Vasudeva. Através da associação com grandes devotos do Senhor, ele aprende perfeitamente a maneira como satisfazer Vasudeva nesta vida. Então ele está dando instruções para o chefe de família, né? Como é que o chefe de família deve se comportar e deve viver. Então aqui, esse capítulo vai explicar, né, como é que a maioria das pessoas... Que a maioria das pessoas vão ter vida familiar. Poucas pessoas estão na vida renunciada, assim, poucas pessoas, né? Ou são estudantes, são crianças, são jovens, ou são pessoas já de idade, né? Ou grandes santos, grandes sábios, né? Que são raros. E o chefe de família, a maioria das pessoas tem a vida familiar, né? Chamada Grihastha, que é a vida familiar ideal. Então, Narada Muni está falando, né, que ele deve trabalhar, né, para subsistir, mas ele não deve tentar desfrutar do resultado do trabalho, né? Ele deve oferecer os resultados do trabalho a Deus, né? Lógico, ele vai manter a família dele, não é que ele vai ficar sem nada, mas ele vai ocupar toda a sua facilidade que ele tem materiais para propagar a vida espiritual, para ajudar outras pessoas. Então, nós vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Tá?